Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. La otra vía, la vida represiva, si hace 50 o más años que está fracasando, demuestra que é impotente. Porque a maconha foi demonizada, mas hoje em dia ela virou um grande negócio. Eu acho que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Mas que linda frase. The most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Você pode usar um critério para obter certas drogas a partir de plantas e estabelecer que tem uma planta maldita que não pode ser usada. Salve, salve rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ASCAcast, podcast produzido pela ASCAmed, Associação Canábica Medicinal, que está junto contigo na luta pela democratização do acesso a cannabis para fins medicinais. Eu me chamo Bruno Vargas, sou quem conduzo este episódio e todos os outros que a gente tem no nosso canal da ASCAmed, do YouTube, do Spotify. E hoje a gente vai falar de um assunto super interessante que eu estava aguardando. Inclusive, já tinha comentado com os nossos entrevistados há um tempo, já era para a gente ter marcado antes, mas ainda bem que saiu. Hoje, deem as boas-vindas para o Lucas Mota e para a Mariri Tavares, duas pessoas do mundo da arte, que vão conversar um pouquinho da gente sobre a maconha dentro desse contexto e também dentro de toda a pauta social. Hoje vai ser uma conversa super fluida, super interessante, então... Por favor, gostaria que vocês começassem se apresentando. Sejam muito bem-vindos ao ASCAcast. Salve, salve! Valeuzão, Bruno, ao convite, né? Estamos aqui com muita alegria. Eu me chamo Mariri, sou artista plástica e ativista do movimento cultural da cidade. E é um prazer estar aqui hoje. Show! Sou o Lucas, salve, galera aí, Bruno, né, Mariri. Pô, tô muito feliz de estar aqui, né, na presença do Bruno aí, meu companheiro na luta na ASCAmed aí, e da Mariri, né, que eu sou um grande fã do trabalho da galera, enfim. E eu sou psicólogo, né, psicólogo clínico, sou artista e também sou voluntário da ASCAmed. Show de bola. E hoje é importante que a gente está com duas pessoas super significativas e representativas dentro da nossa cidade, na nossa Santa Maria. Já queria começar por aí. Queria que vocês explicassem um pouquinho de como que vocês se inserem dentro desse contexto da arte em Santa Maria, quais são os projetos que vocês vocês vêm vivenciando nesse último tempo, explicar um pouquinho da caminhada de vocês, né? Bom, dentro do espaço e coletivo Ateliê Griot, né, na Vila Resistência, a gente vem desenvolvendo diversas atividades envolvendo a arte enquanto educação, né, trazendo tanto a ancestralidade como o contato com a periferia enquanto uma grande potência, né? Acreditando muito no potencial dos jovens, das crianças. Então, atualmente, não só o meu trabalho, mas o do coletivo vem sendo voltado para isso, assim, né? Um ativismo social dentro da periferia. O meu trabalho se insere como artista há 24 anos. Ano que vem a gente faz 24 anos de banda, né? Nesse corre aí de usar a arte como uma forma de falar sobre injustiças, enfim, procurar um mundo de mais equidade, enfim, igualdade, enfim, trazer temas que outros artistas não falam e tá tudo bem também, né? Mas o nosso corre com a Triex, né, a banda a qual eu faço parte desde o início, como fundador, enfim, vocalista, a gente também usa esse movimento para trazer educação também, através das letras, enfim, do espaço dos nossos shows, quando a gente toca, a gente costuma indicar sugestões de livros, enfim, coisas assim, né? Agora a gente estava, final de semana, tocando na Concha, e aí a gente usa bastante esse espaço para... A gente usa também o nosso Instagram, nossas redes sociais, para tentar trazer consciência dos assuntos do que a gente está falando, do lugar do que a gente está falando também, porque a gente sabe que... Acho que a gente gosta de usar o espaço das nossas redes sociais também, do nosso dia a dia como artista, enfim, para... Não só através da música, mas do conhecimento que a gente acha que é necessário para as mudanças acontecerem, né? Show. E vocês dois falaram essa palavra que acho que é super importante, que tem tudo a ver com arte, que é a educação, que é uma coisa que a gente, dentro desse contexto que a gente vive da cannabis, da maconha,
é super importante. Vocês acreditam que a arte é uma ferramenta de quebrar tabu, de desmistificar a planta, de trazer um outro olhar e um outro viés para esse tema? Totalmente. Eu acredito que é só a gente reconhecendo a história também, né? Que a planta já tem, né? O quanto isso já, hoje em dia, a gente poder perceber enquanto um reconhecimento histórico de todo o estudo, a ciência, né? Que vem por trás desse tema, né? É estudando que a gente vai conseguir reconhecer isso, acessar isso. Então, eu acredito totalmente no poder da educação enquanto uma medida, inclusive, de extrema urgência. Tá ligado? Pro agora, a gente tá resgatando esses saberes, né? Isso me faz... ótima pergunta, né? Porque eu fico pensando a partir daí, como eu me encontro com a cannabis quando eu era adolescente, enfim, com a maconha, enfim, através de outros artistas, enfim, né? Pô, eu sou um entusiasta da música, acredito que todos aqui somos, né? Enfim, como das formas de arte, enfim. E o meu processo de educação que eu recebo de outros artistas vem de duas bandas especificamente, que é o Cypress Hill, né, uma banda americana que sempre usou a cannabis como pauta, enfim, né, como a maconha, como sempre falou sobre ela, enfim, sobre a criminalização da planta nos Estados Unidos para a questão latina, enfim. E no Brasil com o Planet Hemp, assim, eu acho que nenhuma escola, nenhuma pessoa me ensinou tanto quanto o Marcelo D2 ali, Black Alien, Benegão, sobre a maconha, né? O que sofre um jovem negro da periferia, né? A violência policial, é uma planta, né? A ancestralidade por trás da planta, né? Hoje a gente fala do disco, poderia falar do disco do Planet Hemp, o Jardineiros, enfim, que acho que nenhum livro, poucos livros, né, no Brasil ainda trazem tanto conhecimento sobre isso, enfim, então eu recebo desses artistas, enfim, e a gente tenta, de certo modo, com a Triex, e eu acho que e uso por aí também, acredito que a Marília também, essa devolução também do que a gente vai absorvendo enquanto artista, porque eu vejo que o artista é uma esponja do mundo, né? Então, assim, a gente recebe isso e vai devolvendo. Então, aprendi com o artista sobre a maconha antes de me tornar um entusiasta de leitura e conhecimento mais aprofundado da maconha, enfim, enquanto ciência mesmo, história por trás. Eu acho que a gente também recebe de outros artistas, né? E aí, falando em artista, tu traz o Planet Hemp, eu lembro também do Bezerra da Silva, que é outro músico que traz essa pegada e traz com uma pegada de humor também, né? A planta como uma forma, assim, de brincar. Claro que ele traz toda essa questão social, de amigos presos, enfim, mas ele brinca muito com isso. E ele acaba fazendo uma normalização da discussão, da pauta. Vocês acham que hoje em dia essa pauta já está mais normalizada dentro do campo da música, da arte, entre as pessoas que participam dessa roda e fora dela, fora dessa roda, é mais fácil comunicar com a população como um todo sobre isso de uma maneira, né, mais normal, mas ao mesmo tempo mais séria? Ótima pergunta. Isso que a Marília acha, mas assim, eu vejo que a maioria dos artistas, acho que na sociedade ainda repressora que a gente vive, enfim, e eu acho que a maioria dos artistas meio que esconde ainda, né, seu uso, faz seu uso, enfim, né, eu acho que a gente caminhou bons passos, enfim, mas eu acho que ainda é de um nicho ainda. Acho muito corajoso que, vou citar o Carl Hart, que é um neurocientista, né, que fala sobre, que escreve o livro Drogas para Adultos, né, que ele fala sobre isso. Eu acho que se a gente chega em um determinado lugar na sociedade de reconhecimento como artista, como cientista, como pessoa de certa influência, não, mas que tenha algo a dizer, acho que a gente precisa assumir também nossos lugares, enfim, né? Todo mundo usa drogas, né? Acho que a gente vai começar por aí, né? Então, assim, se faço uso, enfim, e tenho uma vida responsável, tenho 2 filhas, enfim, levo minha vida, meu trabalho, enfim, né? Sou responsável com as coisas ao meu redor, por que a gente não pode falar sobre o uso? Então, acho que é um caminho para a gente trilhar, Bruno, assim, o que eu acredito, né? Vamos ver o que a Marília pensa também sobre isso, mas acho que... Eu acredito também nisso, acredito que, por mais que já houve muita luta, né, por trás do tema, assim, ainda assim, tem partes que são um tabu, né? A gente vê, eu, por exemplo, tenho uma mãe de um amigo que atualmente ela usa, né? A gente percebe que aos poucos, né, a gente vai vendo que ao redor, assim, vai tendo mais exemplos de pessoas que talvez, né, em algum momento necessitaram de uma ajuda, assim, a cannabis veio, tipo, sabe, já quebrou um pensamento, né, todo
um ciclo familiar, assim, né? Então, eu acredito que por mais que a gente tenha avançado muito, né? Como outros temas também ainda é um tabu. E somado a isso, vejo que a gente precisa mudar a linguagem para que as coisas sejam mais aceitas, né? Quando a gente começa a falar, por exemplo, óleo da cannabis medicinal. Aí as pessoas aceitam, né? A gente está falando de maconha, né, gente? Vamos ser sinceros sobre isso que a gente está falando, né? Aí, quantas pessoas no meu meio, enfim, eu sou psicólogo também, enfim, vejo pacientes falando, o óleo eu tomaria, mas a maconha não... Gente... é a mesma coisa, só é a forma como é, né, inserido, enfim, né, ingerido, enfim, tudo mais. Mas eu acho que a linguagem é muito interessante, né, porque a gente muda ela para acessar lugares, e isso é um processo de educação também, né. Quando a gente fala maconha medicinal, mas ela também não é terapêutica, enfim, acho que é um ponto aí, né, pra gente pensar, e eu sei que o podcast trouxe outras pessoas para falar sobre isso. Né? E essa parte da comunicação é super importante, porque a arte passa uma mensagem, né? Só isso que tu falou da pessoa diferenciar maconha, cannabis... eu, por exemplo, que trabalho como jornalista, eu converso com muita gente do Brasil inteiro, paciente, médico, e tem gente que já aceita, mas da mesma maneira como dentro desse campo da arte, tem gente que diferencia as duas coisas, que às vezes nem fala em cannabis, fala em canabidiol, sabe? Não vai mais que aquilo ali. Troca o termo. Tipo, vai só o primeiro passo, assim, depois já não. Aí já não pode. Então isso é uma coisa super interessante que eu acho que a arte comunica, né? E fazendo só mais uma dentro que eu lembrei agora, eu vi uma entrevista da Júlia, que é a nossa diretora social, que ela fala exatamente isso, tipo assim, tem pacientes que tomam óleo, às vezes é um pouco mais forte, tem o gosto, e reclama do gosto, tipo assim, não, tá com gosto de maconha, então não, se tiver um gostinho de, sei lá, de suco, de laranja, daí eu tomo e azar quanto que tem ali, o que tem ali. Mas é uma parada muito louca, assim, e acho super interessante essa parte de comunicar, e pergunto se vocês... comunicam dentro da arte de vocês quanto a isso, se vocês mostram a planta e de que maneira vocês mostram, como vocês trazem esse assunto, se trazem dentro da arte? Eu posso falar do ponto de vista como artista e como psicólogo e como voluntário da ASCA, eu trabalho com isso, né, de certo modo. Então, todo momento estou falando isso em quase todos os lugares que me perpassam, né, enfim, onde eu estou presente. Mas com a Triegs, eu acho que foi nesse último EP que a gente, né, ainda está finalizando, que é através de uma música específica que a gente se preocupa ali em falar diretamente sobre esse tema e com 3, 4 minutos de música a gente tenta falar o que a gente pode a partir disso, mas assim, a gente sabe que suscitou muitas... através dessa música, enfim, a gente tocou na Marcha da Maconha, né? Não vou dizer que seja só por essa música, mas fez uma ligação. Pela primeira vez na história da Marcha da Maconha, Santa Maria teve bandas tocando, enfim. Então, é uma proximidade que a gente precisou dar a cara lá, assumir esse lugar e falar sobre essas coisas para fazer outras conexões. Então, acho que sim. E tu, Marília, ocupa esse... Bom, eu acredito que dentro da plataforma, digamos, de mídia social, assim, né, que a gente usa bastante o Instagram, normalmente escolhemos música, né, Marcelo D2, como ele, o Lucas citou antes, é uma influência muito grande para nós, né, em casa, assim, né, todo momento, faz parte do cotidiano, porque fala sobre a nossa luta também, né. Então, normalmente, eu postar um stories, alguma coisa que esteja ligada, também é uma forma de difundir, né? Como o meu trabalho traz muito uma linguagem de ancestralidade, né? Normalmente eu não trago explícito, sabe? Mas não que não esteja ligado, porque eu tô falando sobre natureza, tô falando sobre planta, então, de certa forma, tem uma conexão, né? Agora, já quando eu penso na música também, porque eu também sou música, né? Que é o meu momento de descontração ali também, a gente sempre traz isso pra roda, né? Então, participa e participa... Vou perguntar para ti, Marília, que tu trouxe esse lado da espiritualidade. É uma planta que tem toda essa carga espiritual com ela, que às vezes é atribuído como uma maneira ruim, mas eu particularmente acredito que não seja. Então, como que ela participa desse teu campo espiritual? Tu tem esse contato espiritual com a planta, aí se o Lucas quiser participar também, mas trazendo mais para essa outra questão espiritual, até religiosa, enfim, que ela tem esse viés para muitas pessoas. Com certeza. Na verdade, isso tem uma influência muito grande na minha arte, né? Porque
não da adolescência em si, mas foi uma planta que teve influência muito grande na minha formação de visão artística, sabe? Então, eu comecei a fumar cedo, né? E fez parte da minha caminhada e faz até hoje, né? No cotidiano, assim. Mas muito... entendendo, né, enquanto realmente uma planta sagrada, né, não é à toa que a gente está em Santa Maria, em muitas religiões ela é conhecida como Santa Maria, né, é usada em ritualísticas também, espirituais e muito sagradas, né, então quando a gente pensa na pureza da planta, assim, né, tem uma ligação muito forte, até porque ela nos faz acessar canais, assim, incríveis, né, e poderosíssimos. Acho que é isso também que traz essa questão do negativo, né? Quando tu citou, assim. Porque tem que saber usar, sabe? Em situações assim, digamos, tem que ter toda uma reverência, porque para mim a espiritualidade também é isso, sabe? É uma reverência, é uma saudação à planta, né? Isso vai muito da minha conexão com as plantas no geral. Então, quando eu vou colher um galho de arruda, quando eu vou colher um manjericão, é uma licença, entendeu? Quando eu tô interagindo com a natureza, é uma licença. Então, isso não é diferente com a cannabis, né? Então, quando eu penso no sentido mais espiritual, assim, é muito uma reverência, uma saudação também à planta, sabe? Que legal. Só antes do Lucas inserir, é legal tu trazer essas outras plantas, porque isso é uma coisa que a gente tenta comunicar que, sim, ela tem todo um contexto, todo um viés, ela tem coisas que outras plantas não têm, mas no fim é só uma planta, né? Então, essa questão que a gente estava comentando antes de tabu, enfim, é algo que vem da terra, que é natural, que pode até causar certos danos, mas são muito pequenos em comparação com outras plantas, com outros produtos. Então, é interessante essa questão de desmistificar ela, né? E trazer dentro desse contexto de respeito mútuo entre ela e outras plantas. Acho que é interessante. Totalmente. Aqui vou estar como psicólogo nesse momento, né? Que a gente conversava antes. Enfim. Acho que é uma experiência singular, uma experiência única. Admiro muito não tenho essa questão tão espiritual quanto a Maria, assim, e fico encantado de ver que ela possui, enfim, e sei que isso reverbera na arte dela. Mas o que ainda um pouquinho antes, a partir da tua pergunta, eu acho que nem sempre, né, Maria, a gente fala sobre a planta, né, mas várias coisas estão ali, acho que a gente não precisa ficar falando sobre ela para ela estar presente, né, nas nossas questões, né, por exemplo, como eu disse, a nossa banda tem uma música que fala diretamente sobre isso, mas em outras coisas a gente também está falando sobre ela, quando a gente está falando sobre violência de raça, de gênero, enfim, de várias questões, enfim, de repressão policial, né, ela continua sendo presente na nossa arte, então a gente não precisa falar maconha, tal coisa, mas ela continua inserida, né? Sim, de forma mais implícita, né? Isso. Eu acho que a gente precisa ser tão explícito para falar sobre ela, enfim, né? Mas o que eu ia falar ainda, enquanto estar como psicólogo nesse momento da fala, é para a gente não romantizar também, ter esse cuidado com os psicotrópicos, esse processo criativo também em relação, né, Siddhartha Ribeiro, enfim, né, ele sempre nas falas dele tem muito cuidado em dizer que a maconha não é indicada para jovens antes dos 25 anos por uma questão da maturação do cérebro, enfim, né, por isso que funciona bem para idosos, né, mas também acho que é importante a gente tornar são experiências minhas, da Mariri, enfim, mas que as pessoas que estejam escutando e ouvindo, né, principalmente jovens, enfim, tenham cuidado para isso, né, se quiser ter acesso ao óleo ou a cannabis de algum modo, que procure algum profissional para trabalhar isso, né? Acho que seria legal fazer, né, esse adendo também sobre isso, né? Para que a gente não fique também romantizando esse lugar, né? Porque aqui a gente fala de drogas, de maconha, mas a gente pode falar do café, enfim, álcool, né? Que é a grande porta de entrada para as outras drogas, então, né? Isso é interessante, porque assim, aqui, vários entrevistados que eu já passaram por aqui, a gente fala... E é sempre uma frase que vem que não é uma panaceia, não serve para tudo, né? Nesse campo medicinal não serve para tudo. E sim, tem seus riscos, principalmente, como tu disse, para pessoas mais jovens. Dentro de um processo terapêutico, por exemplo, o canabidiol auxilia no tratamento da ansiedade e da depressão, mas o THC em altos níveis pode ser influente de uma maneira ruim. Então, com certeza, esse espaço que a gente tem de fala, de voz, ele vem nesse viés também. E é super importante, assim. E acho que também é um papel do artista também, né? Claro. Também tem esse cuidado ético de falar sobre isso. Isso engrandece, inclusive, a forma como a gente fala sobre ela, né? Pô, imagina, estamos dois artistas aqui falando sobre, galera, tomem cuidado, né? Isso é tão bonito, né? De ver, assim,
eu acho que é um respeito ao outro também, né? Porque a gente fala de experiências singulares aqui, né? Maria contando a experiência dela, eu a minha, enfim, mas acho que é bonito que a gente faça também esse, né? Tem esse cuidado, né? Porque o adolescente, ele já está em processo ali de produção de neurônio, né? Enfim, e fumar vai causar uma desmotivação nele também, pode causar, enfim, né? Então, só para ter esse cuidado, enfim, acho importante também, né? Sim, total. E, inclusive, algo que eu estava pensando antes, aí perguntando primeiro para a Mariri, dentro do ateliê, enfim, eu participei algumas semanas lá, né? A gente gravou um projeto e eu vi que as crianças são constantes lá, assim, é uma convivência diária e é um aprendizado diário que elas têm com vocês. Vocês têm esse cuidado de como comunicar com os mais jovens, esse cuidado de vamos ou não comunicar, porque como tu falou, ter alguém na família já quebra o tabu, sabe? Já surge a fala, ou enfim, um olhar que antes já não se tinha para isso. Vocês têm um olhar para essa comunicação, como trazer essa pauta para esse pessoal mais novo também, como o Lucas estava falando antes, e tu pensa sobre isso? Olha, pensando no quesito de trazer as plantas num geral, né? A gente talvez não fale diretamente sobre isso com elas, sabe? Sobre a maconha em si, né? Até porque normalmente as crianças são muito pequenas, né? Então é um assunto bem delicado, né? A gente está, enquanto coletivo, num processo de construção, né? A gente tem diversas outras demandas sociais para trabalhar com eles dentro do coletivo. Mas o nosso ateliê, o Ateliê Griot, se chama Ateliê Griot, um resgate da ancestralidade. Então, automaticamente a gente já está falando sobre essa conexão, né? Com o natural, com as plantas. Mas quando a gente percebe dentro da periferia, também essa questão da criminalização, de como o que chega lá, sabe? É delicado, entendeu? Então a gente busca não fumar, não fazer nada enquanto eles estão lá, evitar, sabe? Porque ainda é cedo, sabe? Como o Lucas trouxe, né? Não é jamais a gente vai estar incentivando, né? Então é delicado, eu acho que a gente está, enquanto coletivo, em construção. Então talvez isso é até um bom tema, assim, pra gente trazer pra roda, sabe? Sabe uma coisa, quando eu fui lá ano passado, eu lembro que na parede da tua casa eu olhei assim, tinha um livro que falava sobre, sabe? Aí eu fiquei olhando assim, pensando, pô, que legal, assim. E eu acho que é isso que vocês têm falado, ocupar esses espaços de uma maneira um pouco mais normal, não necessariamente, não sentar com eles e falar, então, isso é assim, assim, assado, vocês podem usar a partir, não pode, enfim. Acho que é normalizar a conversa, e sim, virar e falar, não é legal usar, não pode usar, da mesma forma que fala, pô, não pode usar álcool antes dos 18, enfim. Então, isso é uma coisa que eu pensei por conta disso, assim, eu tenho essa imagem de olhar assim na parede e ter um livro sobre, então é algo que marca, sabe? Tu entender que essa informação tá lá. Pode ser que várias crianças olhem e não se interessem, mas um dia ela pare pensando, o que é esse livro? Ela vai pegar e vai aprender, então é uma construção, por mais que de mais pessoas, é singular também. Não sei o que tu pensa. Eu acho que é isso que funciona diferentemente, assim, de uma crítica que eu faço ao Proerd, que chega numa lógica nos colégios, nas escolas, enfim, quando os adolescentes estão muito curiosos sobre as coisas, e vejo que tem um discurso muito punitivista e criminalista dessas ações, e o jovem se interessa pela transgressão, enfim, muitas vezes, enfim, né? Então, acho que essa é a nossa responsabilidade enquanto artista, de trazer, enfim, as coisas estão ali, enfim, a gente não pode tornar um tabu, né? Não é plutônio, enfim, né? É uma planta, enfim, então a gente tem que falar sobre ela e falar com responsabilidade, né? Por que eu acho que é mais fácil que a gente fale com crianças e adolescentes, sendo honesto com eles, do que das consequências reais do que vai ter, do que ficar dizendo para eles, enfim, isso é um crime, enfim, e coisa. A legislação ainda coloca como crime, enfim, né? Mas a gente sabe quem sofre, né, nessa perseguição, quem são as vítimas, né, dessa guerra às drogas. Então, assim, acho que até eu fiquei pensando agora, podia produzir isso aí, né, de ir lá conversar com eles sobre essa naturalizar que existe, né, que é na realidade da maioria das pessoas assim, no Brasil, os números de pessoas que usam maconha são bem altos, né, pelos dados estatísticos, enfim. Com certeza, inclusive dentro das próprias casas, né? Às vezes vê a mãe, o pai, só que dentro desse contexto não tem uma comunicação sobre o que é, como o que tá rolando ali, né? Fica uma coisa meio só aquele olhar, tipo, não sabe?
E A fica história- meio solto, né? É sim. interessante trazer isso enquanto E aquela história daquelas... uma pauta, né? A história daquela cidadezinha lá que vinha como uma planta normal fazer super uso. Chegou um delegado novo na cidade lá, criminalizou eles. Pô, tiraram nossa plantinha lá, a gente nem sabia que era ilegal, né? Aquela história clássica lá da... Sim. Não vou lembrar, mas se acha esse vídeo no YouTube, enfim, né? Vocês já viram essa matéria? Tem uma cidadezinha no interior, aí eles fazem uso da cannabis lá, enfim, né? Tomam como chá, fazem vários usos, enfim. Lá um delegado chega novo, que isso? Tem na praça? E aí ele começa meio que criminalizar, enfim, a população meio que... Não entende o que está acontecendo. Né? Sim, porque é só uma planta. Isso eu nunca tinha visto. Eu vi uma que era dentro de uma aldeia indígena que eles usavam, acho que eles chamavam de dirijo, de giro. Tem o nome do documentário, inclusive, né? Então talvez seja a mesma até. E é isso, assim, eles tiraram tudo que eles tinham lá e eles não entendiam por quê, então acho que é a mesma. Inclusive tem uma fala linda nesse documentário que o rapaz, o senhorzinho lá fala, com ela eu trabalhava descansadamente. Olha que coisa linda, né? Imagina trabalhar descansadamente, né? Um bom termo. Legal. Não, só antes da gente entrar no próximo assunto, posso falar, acho que pela Ascamed que a gente se coloca à disposição de criar esse diálogo, né? Acho que é uma coisa mútua, assim, criada a várias mãos que auxilia, então surgindo uma semente, plantamos uma sementinha aqui nesse podcast. Coloca à disposição Daqui também. a pouco tem flores crescendo. E dentro dessa coisa que tu comentou agora de trabalhava, né, com mais leveza, como que vocês veem o uso da planta dentro do processo criativo para o artista trabalhar? Eu lembro de exemplos assim de artistas que eu gosto. O Caetano, por exemplo, é um cara que usou uma vez e odiou e nunca mais usou. Ao mesmo tempo, o João Gilberto dizem, né? Tem relatos que ele usava para fazer tudo. Então, vocês acham que funciona, não funciona? É algo de cada um? Como é que vocês têm essa visão dentro desse processo criativo? Eu acredito que seja totalmente voltado a ser algo de cada um, sabe? Porque são muitos exemplos que é botado na roda, assim. Eu, por exemplo, já gosto de uma coisa mais... Normalmente quando é algo mais experimental, sabe? Agora quando eu tenho uma encomenda, um trabalho, uma coisa que eu preciso de um foco maior, uma atenção, nossa, aí eu já prefiro evitar, sabe? Mas se é uma coisa mais experimental, sei lá, daí mais voltado pra música normalmente. Vou pegar o violão e vou ficar ali sentindo, vou pegar o tambor, que eu gosto muito de tocar o pandeiro, sabe? Se torna uma coisa muito gostosa. Ou pra escrever também é muito bom. Então acho que realmente vai de cada um. Porque tem amigos que pra fazer tudo, Com certeza. sabe? Funciona super bem. Eu acho que vai de cada um, com certeza, mas também vai de cada momento. Os psicotrópicos, enfim, eles despertam em nós, né? Muitas coisas, às vezes, os sentimentos estão reprimidos, enfim, né? Então, às vezes, é comum se usar e se sentir mais para baixo, enfim, né? Então, assim, talvez isso atrapalhe ou potencialize um processo criativo, enfim, acho que tem uma singularidade aí. Eu sou um leitor de biografias de artistas, assim, gosto muito de... Eles também têm momentos de relatos, enfim, que às vezes ajuda, às vezes não, né? Eu acho que, como a Marili disse, eu acho que tem vezes que ele ajuda a gente experimentar coisas novas, né? E conexões com outros artistas também, outros lugares que a gente não tem observado, enfim, ou que está guardado dentro da gente. Mas concordo com a Marili, acho que quando são coisas que a gente precisa entregar, por exemplo, assim, que precisa mais prazos, enfim, não sei se não funcionaria para mim, por exemplo, né? Entendi. E do outro lado da moeda, recentemente tem um estudo da Universidade Metropolitana de Toronto que ele analisou essa questão do ouvinte, né, nessa questão da música. E aí mostrou que pode intensificar o sentimento do ouvinte quanto à música, enfim, tem algumas questões sonoras que tu sente mais, tu acredita que para a pessoa que está consumindo a tua arte, ter esse contato com a planta poderia trazer maior benefício para ela, também em algumas experiências sim, outras não. Como é que vai essa relação de vocês, até mesmo de analisar outras obras com o uso dela? Como é que vocês acham que fica para essa outra parte? Ótima questão, né? Fiquei pensando. Eu acho que tudo aflora. Tudo aflora, tudo fica melhor, entendeu? E a sonoridade... Bom, eu sou suspeita pra falar, né? Que eu sou música desde os 7 anos da idade. E sempre a música me tocou de muitas formas. Mas sobre efeito, parece que é melhor ainda. Seja vendo um show ou em casa.
intensifica muito. Eu acho que isso cientificamente deve ser comprovado, né? Que deve mexer com vários estímulos, assim, se a comida fica melhor, se a paisagem parece que fica melhor, acho que o som não seria diferente, né? Carl Sagan escreve sobre isso, né? Sobre uma experiência dele, que ele achava que a maconha melhorava o gosto das coisas, né? O sabor das coisas, enfim, e a tonalidade das coisas também. Mas eu acho que eu fiquei pensando numa experiência, enfim, eu fui ouvir o Clube da Esquina lá, né, do Milton, enfim, e, pô, meu Deus, cara, que coisa mais linda, enfim, né, em experiências que outra vez não tinha usado, enfim, né, e fiquei, meu Deus, que obra, engrandeceu a obra, mas eu acho que também tem momentos, assim, imaginemos que se você não tá legal no dia, ou eu não tô legal, né, e a gente ouve aquela obra também, ela nos toca de outra forma, então, eu acho que bom ou ruim é um antagonismo meio que moral sobre as emoções, né? Eu acho que a gente tem que saber que, pô, a tristeza também é importante, a tristeza também produz, né, mudanças em um processo criativo, enfim. Então, quando tu fala, né, é uma experiência melhor. Aí eu te perguntaria, né, Bruno, o que é melhor, tu entende? Porque a gente vai entrar num aspecto de moralização das emoções, né? Sim, e isso é interessante. Eu, por exemplo, quando tem uma música que eu gosto muito, assim, mas eu sinto que ainda não tá completa, eu paro e leio a letra e fico isso é legal, acrescentando, boa, assim, legal, sabe? muito legal. Então, pesquiso vídeo para explicar, para entender, sabe? Então, eu acho que é algo que pode auxiliar, mas não é a única coisa, né? Como tu disse, às vezes tu tá num dia mais feliz, tu para, senta, pá, e a música é outra. Ou mais triste, a música é outra. Então, isso é interessante. E a arte também é assim, né? É algo muito singular e de causar experiências e sentimento nas pessoas, né? Você sabe que uma coisa que eu agora fiquei pensando, né? Uma coisa que eu acho que é legal de prestar atenção, e às vezes até eu comento com meus pacientes, né? Uma forma de observar um pouco da gente, é quando do nada você está em algum lugar e vem uma letra de uma música, ou uma música, né? Por que ela vem aleatoriamente, né? Eu gosto de... Agora eu vou pensar sobre ela. Será que essa letra ou essa música tem algo para me dizer? Como tu disse que foi lá pesquisar a letra, né? Eu gosto de prestar atenção nessas músicas aleatórias que aparecem, sabe? Na mente, enfim. Então, acho que serve para isso, né? Mas eu acho que... bom ou ruim, eu acho que quando emoções e arte é um lugar muito... Acho que... moral, né? Sim, entendo. E aí, trazendo um pouquinho mais para dentro de um contexto social, como que vocês veem a planta inserida dentro da nossa sociedade? Aí, acho que traga um pouquinho para a nossa experiência de Santa Maria, talvez o nosso estado. Eu converso com muita gente que diz que o nosso estado é um dos mais conservadores quanto ao tema. Brasil, enfim, de uma maneira geral, assim, como que vocês veem ela inserida aí? Claro que ela não tem só um viés cultural, infelizmente ela tem um viés de segurança pública também, tem outros quesitos que também influenciam nisso. Ótima pergunta, né? E aí, Marília? Bom, trazendo um ponto de vista que é a minha realidade dentro da comunidade mesmo, né? Parece que é vista muito... a gente sabe que de fora para dentro, o olhar de fora para dentro da comunidade é visto com muita criminalidade, né? Normalmente quando são pessoas que não usam. Mas dentro da comunidade, entre a galera, assim, é desmistificado isso, sabe? Eu acho que vai muito da lente que tu usa para olhar, sabe? A gente sabe que a criminalização existe muito ainda, mas dentro do contexto que eu vivo, acaba tendo essa soltura maior, sabe? E principalmente, acho que entra muita bolha social, normalmente, né? Que a gente tá inserido. Quando eu paro e penso na minha família, meus amigos, todo mundo é legalize, né? Então, acho que talvez o Lucas possa trazer um contexto mais amplo. Eu acho que a gente avança, talvez a gente use também as pessoas usando com responsabilidade os lugares públicos, sem tanta vergonha mais, né? Eu acho que... Mas ainda continuam questões, enfim, que a gente sabe, né? Eu vou repetir, preciso repetir, enfim, que é, pô, se eu for pego, tu for pego, um jovem negro for pego, a gente sabe o que vai acontecer, né? A diferença das coisas que acontecem, enfim, né? Então... E a branquitude se interessou pela maconha, né? Os avanços que acontecem mundialmente sobre a maconha, a cannabis, enfim, como mercado, enfim, é porque a branquitude viu que pode tirar dinheiro disso agora, né? Essa é a história sobre isso, enfim. Senão, por que a gente não soltou as pessoas ainda que foram pegas, né? Jovens da periferia, negros, enfim, que às vezes foram pegos com um cigarro de maconha, enfim. Então, não sei se avançou. Acho que avançou porque...
Porque uma pessoa branca ir pro Taimbé e fumar maconha de tarde é uma coisa, um jovem, né, negro da periferia fumar é outro, completamente alvo, diferente. Né? E a gente vive em bolhas, né? Como é que a gente vai dizer que, pô, aí eu olho lá, enfim, como branco, enfim, entre amigos, enfim, tá aqui, tá legalized, né? Mas, pô, como os jovens saem de casa, né, da periferia, enfim, para usar no centro, enfim, será que avançou? É um questionamento que fica... Dentro dos recortes, aí a resposta é diferente, né? Talvez, como tu disse, para uma classe avançou, para outra não. Uma coisa que tu comentou, que vocês comentaram que é super interessante, é essa questão da bolha. Eu, como da comunicação, trabalho em veículos que são de dentro disso, uma das minhas principais questões é como furar a bolha. Acho que é o que me incomoda, assim. Tu falando de um lugar, de uma bolha onde é desmistificado, tu acredita que existe essa possibilidade de furar a bolha, de normalizar a pauta em outros cenários? Vale a pena fazer isso? Como é que tu vê essa questão de comunicar? Talvez possa ser visto até como algo de se expor e aí a tua bolha começar a sofrer com isso. Como é que tu vê essa questão das bolhas, assim, de conviver e furar elas? Sim. Eu acho que a gente pode entrar em pontos que, inclusive, ontem eu estava estudando sobre, que é a partir de que momento o resto da sociedade se abre. Normalmente vem a partir do momento de desespero, quando a gente pensa em saúde, né? Como que a gente pode... Como que eu vou me curar, né? Então, nesse momento, quando tu precisa daquilo, cai todo esse armamento, entendeu? Que tu tinha a respeito, esse posicionamento, essa visão totalmente errônea daquilo, sabe? Porque tu precisa daquilo. E quando vê aquilo pode ser a solução. Quando a gente pensa numa questão de saúde de mal de Parkinson, né? E dentre outras, epilepsia, né? Então, isso cai por terra. Então, eu acredito que uma forma de talvez estar inserindo isso, que eu acredito que é o que já acontece através da ASCA, né? Seria mais esse viés da saúde, sabe? Pensando nessa questão de trazer esses dados, né? De trazendo esses passos que já foram dados enquanto exemplos vivos, né? Uma forma de estar trazendo para a sociedade, furando essa bolha, né? Entendi. Então, só antes do Lucas falar, tu acha que a maneira como a sociedade brasileira, por exemplo, está aberta a falar sobre isso é pelo viés da saúde? Outras coisas que envolvem a pauta, porque a gente sabe que tem questão industrial, questão do mercado, tem a questão de segurança pública, tem essa questão de tirar pessoas que foram presas por exemplo, a STF já definiu até 40 gramas, 6 plantas, e tem muita gente presa por uma quantia muito menor, assim, muito, muito, muito menor. Então, esse lado da história ainda não é o momento de se falar, assim, a sociedade não está aberta para isso. Olha, eu acho que como diversos outros temas, seja o machismo, né? A gente já lutou muito e tá lutando e segue lutando, mas ainda nós temos muito para lutar, sabe? Ainda é recente, sabe? Então, eu acredito que a pauta tem que continuar sendo levada, mas eu acredito que a saúde, como aperta o sapato, é que nem religião. Nessas horas, tu tem que se agarrar numa coisa. Então, a saúde, ela traz muito essa coisa mais, sabe? Que aproxima daquela realidade do que eu preciso. Claro, entra o individualismo, né? Entra toda uma questão, né? De emergência, mesmo, sabe? Mas eu acredito que ainda a gente tá um pouco distante. Fiquei pensando agora com a tua fala, né, Maria? Nós artistas vamos tentando, mas aí alguém adoece lá e aí as coisas acontecem, né? Mas a gente já estava avisando, a gente já estava falando, já estava tentando falar, né? Eu acho que a arte, ela é como forma de resistência e educação, ela pode ir furando bolhas. Por exemplo, a gente estava, pouco tempo atrás, a gente estava na Concha, enfim, Ateliê, Triex, enfim, tocando todo mundo junto. Pô, é uma bolha furada, a gente se encontra, né? Então, assim, vejo como artista que toca há 24 anos... que, pô, a gente tem conversado mais. Quem tem se interessado por pautas como né, a luta contra o machismo, enfim, toda desigualdade, gênero, equidade, enfim, tem se encontrado. Então, acho que a gente tem avançado. Mas, sem sombra de dúvidas, acho que a maioria é cirúrgica, assim. Quando a gente adoece, a gente fica bem esperto, né? Sim, e até é um pouco triste, assim, porque a gente...
olha o cenário total aqui no Brasil, a pauta voltou a ser falada lá em 2014, 10 anos atrás, por conta dessa questão medicinal, e a gente ainda bate nessa tecla. Realmente parece que não é um avanço muito significativo. Mas aí queria te perguntar, Lucas, tu falou basicamente tudo que estava escrito aqui no papel, tu falou. Me matou. Mas vamos entrar nesse assunto. Nessa questão de resistência, de rebeldia, de contestação. Tu vê a tua arte, a tua música nesse espaço, como inserir esse contexto, essa mensagem dentro da sociedade que a gente tem hoje, e falar desse tema é uma forma de resistir, como tu disse? Para te dar dados, enfim, muito tristes, né? Durante o governo passado, o governo, né, que eu nem vou do inominável, enfim, nosso Instagram recebeu ameaças, né? A gente teve um show cancelado. Você imagina isso em 2020, 2021, 2022, por aí? Então, assim, acho que isso já responde por si só, né? Enfim, as pessoas se incomodam muito, porque a gente... Com a Triex, enfim, a gente, se tu vê as camisetas, a gente tem umas frases contra o machismo, contra, né, o sexismo, contra o fascismo, enfim, a gente faz questão de fazer isso, de propagar, né, através dos adesivos, das nossas eco bags, enfim, a gente está sempre demarcando esse território. Acho que... eu acho que nem... vemos a arte, vou falar em nome da banda, vemos a arte como um ato político. Mas acho que nem todo artista se preocupa com política, né? E vê que o seu ato tem uma produção política para além do bem e do mal, né? Também não posso dizer que todos os artistas deveriam ser de esquerda, porque não seria um democrata também, né? Enfim, mas acho que sim, é uma quebra pode ser, e gostaria que sempre fosse, mas, enfim, tem que... os artistas também, muitos não querem se queimar com alguns públicos, né? Outros querem manter sua bolha, enfim, sabe que aquele nicho ali é mais conservador, aí não querem falar sobre essas coisas, não se expõem, ficam ali em lugares seguros, né? Vou dizer assim, tá tudo bem do ponto de vista mercadológico, enfim, né? O artista é um trabalhador também, né? Muitas vezes. A gente gosta de furar e ver como resistência. Mas fiquei pensando, né? Em 97 Planet Hemp foi preso, cara. Eu ia falar isso também. Eu não tenho noção disso. E hoje vocês sofrem, não foram presos, mas, claro, tiveram um ataque, assim, algo que... É a mesma coisa, assim, parece que não avança, né? A gente tem ganhos, quebra barreiras, mas de uma maneira mais ampla. É lento, né? E a coisa fica meio estagnada. Imagina, né? Os caras estavam tocando lá como artista em que liberdade o artista possui ainda no Brasil, gente. 97, faz bastante tempo, né? Enfim, eu fazer quase... 27 anos. É muito tempo, né? Mas também não é tanto tempo, né? A gente já tinha quase 9 anos com a democratização do Brasil, enfim, depois do período da ditadura, enfim, né? Mas artistas saíram presos de um lugar, você imagina isso, Maria? A gente tá ali na Concha, ali, domingão, enfim, quando vê tem uma viatura, nos leva preso, enfim. Por quê? Porque vocês estavam falando sobre maconha. Você entende? Sim. Espero que artistas não sejam mais presos por nada do que eles produzam, a não ser que sejam artes fascistas, enfim, né, que fujam à legislação da Constituição brasileira, enfim. Mas, gostaria de ver mais artistas se posicionando sobre essas questões, enfim. É um desejo pessoal. E isso, na verdade, é cultura, né? Quando a gente tá numa cena, assim, que tá fazendo um show, a gente tá buscando trazer uma cultura. A palavra em si já diz, né? A gente tá trazendo isso pra roda. Mantendo uma cultura viva, né? Então, acho que vem muito dessa visão, né? Mas Porque não é liberdade de expressão. Quando a minha arte é totalmente política, né? Talvez eu não fale diretamente sobre, mas é liberdade de expressão, acho que, né? Sim. Não ia te perguntar, mas tu também não reconhece hoje cada vez, um pouquinho mais assim, né? As pessoas vêm e falam, Marine, que da hora, você me inspira, tua arte me inspira, que legal. Isso também é muito legal, né? A gente está em uns lugares, enfim, ali chega a 3, 4 pessoas, enfim, não é muito, enfim, mas são pessoas, né, que vão repassar para outras pessoas e assim vai indo, né. Acho que também tem um avanço, né, a molecada vem mais aberta a essas questões, né, admirando também os artistas locais, né, porque era uma coisa muito distante. Eu pago, sei lá, R$300 para ver um artista de Porto Alegre, enfim, e não vejo uma banda dos meus amigos, dos meus conhecidos aqui, enfim, eu não compro material, né, dos artistas locais, enfim. Acho que sim, acho que tem uma mudança, né? Tem. Ainda muito distante do que a gente... Mas a gente sabe, acredito que estamos no mesmo lugar aqui,
a gente vai resistir, vai seguir, né? Vai, com certeza, até porque é muito mais forte que move, né? A coisa que tá na alma mesmo, né? Então tá já destinados. Não tem. Isso aí. Que legal. Então, vamos sair um pouquinho do nosso tema e vou perguntar se vocês quiserem falar um pouquinho do que vocês planejam para o futuro, novos projetos. A gente já se encaminhando um pouco para o final. Queria ouvir um pouquinho mais de vocês, assim mesmo, do trabalho que vocês fazem, enfim. Bom, posso falar? Claro, com certeza. Bom, a gente vem desenvolvendo diversos projetos, né, dentro do Griot. O futuro nos espera. Então, muito empolgados, assim, dentro do coletivo. Já passando para dar um salve também e chamar a galera que vai ter o Resistinta, né, que vai ser um museu a céu aberto na vila, onde a gente vai estar realizando um mural. O primeiro mural em braille do Rio Grande do Sul. Então, eu e a Ruxa, a gente vai estar em união, né? Ela está trazendo o relevo, ela está trazendo a identidade visual dela, junto com 2 moradoras que são deficientes visuais da comunidade. A gente vai estar bolando um plano todos juntos. E no início de dezembro, a gente vai estar lançando um curta-metragem chamado Presságio. A fauna e a flora são sagradas, onde a gente está trazendo a temática da arte, das artes cênicas, da fotografia, do audiovisual como temática, trazendo o consumismo, né, enquanto uma medida da gente olhar para isso, trazendo o colapso climático também enquanto uma temática de extrema emergência a gente está falando. Então, é isso. Fazendo um convite, quem quiser acompanhar. Que demais. Bom, eu acho que a gente sai com a Triex, enfim, né? Acho que se o pessoal quiser conhecer, enfim, também lá pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Instagram, né? Seguir um pouco lá do nosso trabalho, enfim, também. Sou psicólogo clínico, enfim, né? E como voluntário da ASCAMED, espero que a gente avance cada vez mais, né? Eu tenho um sonho que é a Triex tocar lá na Vila Resistência, né? A gente era para ter acontecido algumas vezes, mas infelizmente não aconteceu, enfim, né? Ainda. E eu acho que é um lugar perfeito para fazer isso. A gente fica olhando muitas pessoas de fora e idolatrando pessoas, Angela Davis, sei lá, fiquei pensando, né, artistas, mulheres, enfim, ou pessoas que a gente gosta, enfim. Mas eu acho que eu vou fazer um desabafo, acho que a Mariria Ruxa são as mulheres, sem sombra de dúvida, as mulheres mais foda que eu conheço, assim, enfim. Então, porque, né, eu falo isso, para a Ruxa eu já falei, né, talvez eu não lembre, mas espero que sim, enfim, mas queria deixar isso bem claro, assim, porque a gente fica, né, sempre vendo pessoas de fora. Poxa, tem pessoas tão sensacionais no nosso entorno, enfim, né? Não queria que vocês soubessem isso, deixar isso bem claro, enfim, espero que a gente consiga findar essa parceria, enfim, né? Como tu disse, né? Que a ASCA possa ir cada vez mais também lá, né? Oferecer esses lugares de rodas de conversa, enfim, né? De alguma forma, enfim, me coloco à disposição também. Eu faço bastante falas, né? Sobre uma experiência com a ASCA, enfim, né? Eu acabo como artista também falando algumas coisas sobre isso, mas como psicólogo eu vou falar. E eu acho que tem um processo muito legal que a psicologia da cidade, assim, as graduações tem convidado para fazer uma fala sobre isso, né? Então me coloco à disposição aí também, alguém que dá professores, enfim, que queiram conversar sobre isso, acho que é bem interessante, né? Do ponto de vista de saúde mental, psicotrópicos e influências, né? Nesse processo. Mas é isso, e seguimos na luta, né? Show demais. Que bonito, querido. Só agradece. Perfeito demais. Normalmente eu encerro, hoje eu vou fazer diferente porque a gente fez um baita encerramento aqui, mas eu tenho mais uma pergunta, que aí eu vou querer que vocês falem para a câmera, enfim, passem sua mensagem. Queria que vocês dessem um conselho para quem está surgindo na cena da arte, quem pensa em fazer isso, com a trajetória de vocês, o que vocês podem passar para essas pessoas? Ótimo. Bom, eu acredito na arte enquanto uma grande ponte de transformação, assim, entendendo que somente a gente, enquanto ser individual, né, vai poder colocar no mundo o que a gente veio trazer aqui. Então, você que está assistindo aí, somente você vai poder colocar no mundo o que tu tem em mente. Então, bota fé nas ideias, bota fé nos teus sonhos, nos teus projetos, que com certeza tem muito potencial. Pô, acho que vou contemplado pela fala, né? É só a dica que eu daria, eu acho, para um artista ou artistas que estão começando, enfim, é que eles tentem se aproximar de outros artistas, assim, né? Que eles estejam à abertura também. É muito difícil a gente estar começando, enfim, a gente acha que a nossa arte
não é validada, e muitas vezes a gente precisa de certificações de pessoas mais velhas que vão validando o nosso trabalho, muitas vezes, né, como bolhas, enfim, vão sendo fechadas, enfim, né, por uma questão, enfim, muitas vezes de ego, enfim. Mas, assim, produzir, como a Marili disse, enfim, né, usar isso como um canal de expressão de si, principalmente, né, porque por si só já é terapêutico, mas acho que produzir encontros, né, vai ter o Resistinta lá, vou até lá. Posso oferecer minha arte, posso expor minha arte, né? Eu tenho 2 músicas, eu posso cantar no microfone aberto, e a Vila Resistência sempre faz isso, né? Sempre fez isso, enfim. Ou também, tem uma banda lá, chegar lá, nos procurar, um dia a gente pode tocar com você, sabe? Se aproxima de outros artistas, enfim, independente da área, acho que, né? Tentar uma abertura abrir o peito e ir atrás também dessas conexões, enfim, né? Porque às vezes a gente fica tímido ali, né? Muito envergonhado sobre a nossa arte, enfim. Mas é isso. O conselho que eu daria seria esse. Tentar fomentar a coletividade, né? Acho que só assim a gente retoma, né, os espaços públicos, politizando esses lugares, produzindo coletivos, enfim, né? Cada vez a gente anda mais individualista, enfim, né? Então acho que seria esse conselho. Perfeito. Bela maneira de encerrar. Agradeço aos dois, ao Lucas e à Marili, por estarem aqui com a gente nesse episódio. E para quem está em casa, agradeço também por ter chegado até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.